Fala nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fragmentado. Dá aquela força pro amigo que tá começando, curte o vídeo, segue o canal, ativa o sininho para receber novas notificações de quando for lançado um próximo conteúdo, compartilha com a mãe, com a família, com os pais, com todo mundo, dá aquela forcinha que estão precisando. Vamos falar um pouquinho aqui hoje, né? No caso assistir, né? Fazer um reactzinho de algo que está sendo muito polêmico. O Vasco tentando ali, querendo de fato jogar em São Januário, os clássicos de São Januário, no caso o jogo contra o Flamengo em São Januário também, obviamente. E vamos ver como que a imprensa está reagindo, o que a imprensa está achando, o que o Mauro César falou. O Mauro costuma ter algumas opiniões bem polêmicas, assim, bem na lata. Vamos ver. Vamos ver se a gente concorda, vamos reagir aí, tá? Tamo junto, nação, vamos que vamos. Falar de outro tema, que é um tema barra pesada, não sei, mas é um tema controverso, que é a questão do Vasco e Flamengo ser ou não em São Januário. Tem uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube perguntando justamente isso. O Flamengo que já citou que não vai aceitar jogar com torcida única, não vai aceitar, é contra. Vasco e Flamengo devem ser em São Januário? Sim, com duas torcidas, sim, com torcida única, não. Clássico é no Maracanã ou não, porque falta segurança. Tem reportagem hoje aqui no UOL, uma reportagem do Rodrigo Matos, falando que para receber o Flamengo em São... A minha resposta seria não, eu acho que falta segurança, não tenho certeza. Isso quem pode dizer é o BEP, né? Que é a segurança especial de estádio. Vamos ver se eles têm alguma coisa. São Januário não vai ser fácil, né? Essa foi uma sugestão do Pedrinho, presidente do Vasco, falando que se for possível até com torcida única. Que seja com torcida única porque eu quero, tarará, tal. Só que tem barreiras de laudo e regras para ele pegar, para conseguir o Vasco jogar com o Flamengo em São Januário, que conta o Rodrigo Matos hoje aqui no UOL. Como, por exemplo, o laudo da CBF prevê que o estádio não pode receber clássicos, o São Januário, clássicos locais, né? E a Polícia Militar teria que mudar especificações de funcionamento do estádio e, por ser com torcida única, só poderia acontecer com a determinação da PM e o Ministério Público. Ó, vai ter que ser torcida única e tal, só se tivesse isso para poder acontecer. Mauro, o tema está lançado. Cara, esse laudo aí, inclusive, acho que tem muita perseguição com o Vasco, tá? Acho que tem muita perseguição com o Vasco em relação ao São Januário. Mas o clássico mesmo em si tem muita magnitude, né? É outro nível. Pode ou não, deve ou não. Contra o Flamengo, então? Ou não, enfim. Vamos lá. Eu acho que a discussão não é nem o direito ou não do Vasco jogar em São Januário. Para mim a questão é torcida única e alguém levantar a possibilidade de torcida única do Rio de Janeiro, que foi o que fez o presidente do Vasco. Ele fala claramente, na entrevista ao podcast Cruz Maltino, que se for preciso, torcida única. E ninguém estava falando torcida única, ninguém fala nessa coisa horrorosa, né? Essa praga horrorosa que tem aqui em São Paulo e também já se espalhou por alguns estados brasileiros, que é a torcida única, que é o sinônimo de falência do Estado. Olha, eu não sou capaz de controlar 1.000, 2.000 caras que vão lá torcer para um time visitante. Eu sou incompetente, eu sou o Estado, sou incompetente, não consigo dar conta, então eu boto torcida única. Né? Mas não resolve também o problema da violência, que é onde realmente tem briga, que não é nem no estádio, os caras continuam se matando. Mas é assim que eu faço, porque dá para iludir parte da população, opinião pública, parte da imprensa que não acompanha o assunto, e eu vendo uma agenda positiva, né? Ok, beleza. O Rio de Janeiro, você sempre fala isso, você que morou lá e vai lá de vez em quando, o Rio de Janeiro tem uma série de problemas. É milícia, é o tráfico, violência, um monte de coisa. Mas ele tem uma coisa no futebol que é muito simbólica, que é o fato de você poder ir a um jogo do Vasco contra o Flamengo, com a camisa do Vasco, do Flamengo, e andar nos arredores do Maracanã, assistir lado a lado, se você quiser ficar no setor misto, se você quiser ficar só entre os seus, você vai para a torcida do Vasco, vai para a torcida do Flamengo. Fla-Flu é a mesma coisa. Botafogo e Flamengo, por exemplo, Maracanã, é 90-10, que o Botafogo coloca essa condição para jogar no Engenhão quando tem um mando. Mas os botafoguenses vão para o jogo também. E vão com a camisa do Botafogo, mesmo minoria. As pessoas toleram que você use a camisa do rival. Aqui em São Paulo, se você passar num raio de 1, 2 quilômetros do Allianz Parque, no dia Palmeiras e Corinthians, com a camisa corintiana, a chance de tomar uns tapas é real. E o mesmo vale em Itaquera, no Morumbi, num clássico de São Paulo. Mesmo dia fora de jogo. Até dia fora de jogo é perigoso, que você pode dar... Cara, só complementando isso, inclusive aqui no Rio, as brigas de torcida costumam ser marcadas, tá? Tipo assim, locais específicos, ou emboscadas, né? Infelizmente, também tem muito isso. Em locais específicos, assim, não ao redor do Maracanã ou no Maracanã em si, tá? Tipo,
costumam ser marcados assim, costumam ser lugares específicos, um pouco mais distantes do estádio. É um azar de trombar com quem não interessa. Eu não sei como é que é em São Paulo. Eu já escutei relatos até de coisas mais complicadas que isso, que não vou detalhar aqui, que não vem ao caso. Mas, enfim, porque aqui em São Paulo, com a torcida única, se desenvolveu a intolerância. Já existem gerações de torcedores mais jovens que não admitem que alguém use a camisa do rival no dia do jogo em que ele é mandante. Por que esse cara está com a camisa do outro time? Hoje eu jogo no meu campo, é na minha casa. Sim, mas ele deveria estar lá assistindo e torcendo pelo time dele. E você no estádio também. Você tira o direito do cidadão de ver o jogo do seu próprio time. Isso é um absurdo, é um retrocesso, é um atraso, e eu sou veementemente contra isso, não importa onde. Então, sugerir isso foi uma frase muito infeliz do Pedrinho, na minha opinião, também embora, acho. Aí é outra história. Jogar em São Januário, na minha visão, é óbvio que é direito do Vasco, é o estádio dele. Com certeza. Tem todo direito de lutar por isso. Não é isso que está em discussão. Então, eu já ouvi gente aí, já vi gente na internet. Não, que o BEP não sugeriu nada. O BEP, olha o significado de BEP. É o Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem um batalhão especializado em policiamento de estádios de futebol. E o BEP, ontem eu vi o BEP, falei com o comandante do BEP, e ele falou: a torcida mista é uma vitória do Rio de Janeiro. E deu um sinal muito claro do contato que tive com ele que o BEP não apoia, óbvio, a torcida única. O BEP não apoia. Então não foi o BEP que sugeriu. Quem sugeriu foi o Vasco, por intermédio do seu presidente, Pedrinho, nessas palavras. Que ficou muito claro. Ninguém estava falando sobre torcida única. Então, para mim, o problema é sugerir a torcida única. Agora, o Vasco quer jogar em São Januário, é um direito dele. Agora, por que não tem jogo lá? O último Vasco-Flamengo em São Januário foi 2017. 1-0, gol de Everton Cardoso, aquele atacante, aquele ponto que depois jogou... Everton Motorzinho. Foi um quebra-pau, houve confusão, depois disso o estádio ficou fechado. Houve também depois, acho que foi contra o Goiás, né, que o Vasco teve um outro problema que testou São Januário, que foi até um negócio meio absurdo, que passou um tempão, outros estádios que tiveram problemas eram liberados. E São Januário não era nunca liberado, ali já achei um exagero, mas enfim, um rigor exagerado, mas essa é uma outra questão, que eu dou razão aos vascaínos, né, que reclamaram porque nunca liberava São Januário. Mas existem essas preocupações por conta também de um passado protagonizado por torcedores do Vasco. Verdade. Então não pode ficar essa vitimização, não pode jogar... Houve o problema. Então a própria polícia tem um certo argumento aí. Mas acho também que cabe à polícia que aprimorar o seu trabalho e dar segurança. Ela não pode se isentar, houve um problema lá, então... Não. A polícia tem que falar, o que aconteceu de errado? Talvez, no livro da matéria do Rodrigo, tem uns protocolos. Vamos melhorar aqui, aqui e aqui. Os rubro-negros virão por aqui, vão ser escoltados aqui, vão para dentro do estádio, vão assistir o jogo, vão embora e acabou. E eu vou dar segurança, porque eu sou o Estado, eu sou a polícia, eu sou especializado nesse negócio. É como eu vejo isso tudo. Domingo jogaram Vasco e Santos. As pessoas não se lembram, mas houve uma briga uma vez dentro de campo entre os torcedores do Vasco e do Santos. É uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil, entre organizados, é Vasco e Santos. Os santistas estavam lá. Teve até uma confusão entre eles mesmos em determinado momento, mas estavam lá. Tem um outro ingrediente aí que talvez preocupe alguns vascaínos, que é a volta da Força Jovem. A Força Jovem é a maior torcida organizada do Vasco, ficou anos banida e voltou agora. E tanto ela quanto a Fúria Jovem do Botafogo conseguiram voltar com uma espécie de apoio dos clubes. Os clubes concordaram e tal. Ter rubro-negros lá é acender um pavio que pode ter confusão com a Força Jovem. Não sei se tem vascaíno com medo disso e voltar a ter uma punição. Pode ser também que as torcidas do Flamengo, Raça e Jovem, estão punidas. Mas os caras vão ao jogo. Né? Como a Mancha vai aos jogos, sem a camisa da Mancha, fica lá mostrando a camisa branca, igualzinho. Todo mundo sabe que é a Mancha que está ali. Quer dizer, punição para inglês ver também. Então, o problema, na minha visão, Tironi, não é jogar em São Januário, é o direito do Vasco lutar por isso. Entendo que a Polícia Militar tem, na minha visão, obrigação de criar as condições necessárias para que o jogo seja lá, mas torcida única jamais. Acho que isso é um absurdo. E aí tem um outro aspecto, que é uma opinião muito pessoal minha. Eu entendo que o Maracanã, os dois jogos, as duas torcidas, dividindo o estádio, né? Dando a oportunidade de dividir, depende de quem vai mais gostar, mas abrindo ingressos em quantidade iguais para as duas torcidas, é uma tradição do Rio que não deveria ser ferida. Eu acho que isso você perde muito. O Rio de Janeiro, ele sofre se os jogos foram todos 90-10. Porque se tiver torcida do Flamengo também em São Januário, 90%, 10%, vai ser igual, vai ter reciprocidade na volta. O Flamengo vai dizer, tá bom, Flamengo e Vasco vai ser como o Flamengo e um time de outro estado. Um cantinho lá para a torcida do Vasco. E o Flamengo vem fazendo isso, tá? Tipo, essa reciprocidade, assim. Tanto que, por exemplo, houve um jogo contra o Vitória, que o Vitória colocou o preço lá em cima para os rubro-negros lá na Bahia. O Flamengo colocou os preços para os torcedores de Vitória aqui lá em cima também. Então tá tendo essa reciprocidade também. Esse chumbo trocado, né? E eu vou ficar com o Maracanã inteiro quase todo para mim. Eu acho uma pena. Mas é uma opinião minha. Talvez uma visão um pouco romântica, pode ser, mas é uma opinião minha. Agora, o discurso também. Já vi isso. Flamengo e Fluminense se apossaram do Maracanã.
E o Botafogo se apossou do Engenhão? É curioso, né? Só o Maracanã que fala. E o detalhe, eu fui contra eu fui contra o Pan-Americano, fui contra, publicamente trabalhava junto em outro local, cansei de falar isso, contra a Copa do Mundo do Brasil, contra a Olimpíada do Brasil, sou contra esses eventos todos do Brasil. O Brasil acho que não deveria se meter nesse negócio. Consequentemente, nunca fui a favor da construção do Engenhão, do estupro do Maracanã e a construção desse estádio horroroso que está lá no lugar do nosso Maracanã, que foi destruído. Sempre fui contra isso tudo. E então fico muito à vontade para dizer. Criaram esses equipamentos, como eles chamam. Mas ia fazer o quê? É largar lá o Engenhão? O Botafogo pegou e arrendou. César Maia, o prefeito, fez a licitação, o Botafogo ganhou legalmente. Fla-Flu, a mesma coisa. Agora, quando teve a pandemia, por exemplo, Maracanã ficou dando prejuízo. Quem jogava lá sem público, só tendo que tirar de outro caixa para pagar a despesa? Fluminense e Flamengo. Por que o Vasco nunca foi jogar lá? Também não quis, não tinha essa responsabilidade. Então, o Fla-Flu assumiram o estádio que estaria onerando o contribuinte, porque aquilo era o equipamento estadual. Como sempre deu despesa. O Maracanã sempre foi subsidiado pelo Estado, gente. Então, agora, Fluminense e Flamengo tomaram conta. E quando o Flamengo assumiu, ainda na gestão do Bandeira de Melo, depois daquela aventura da Ilha do Urubu, quando montou o estádio da Ilha do Governador, Ilha do Urubu. o Maracanã estava em péssimas condições. O Flamengo que assumiu o estádio, reformou ali, recuperou, numa situação de emergência, aí teve licitações temporárias e agora uma de 20 anos. Então, o que aconteceu lá, também não acho que é o ideal. Como é que está a Ilha do Urubu Também hoje? discuto muito esse modelo. Acho que tanto o Botafogo como o Flamengo e o Fluminense, na minha visão, devolvem muito pouco à população para os equipamentos construídos com dinheiro do contribuinte. Tudo isso eu acho que é discutível, sim. Mas está lá. São os dois que estão cuidando do Maracanã. Então o Vasco diz, não me sinto mais em casa. Ok, então por que não briga para se sentir em casa? Olha, eu vou jogar no Maracanã, mas eu quero ser mandante. Quanto custa? Vou pagar. Eu pago. É caro, mas eu pago. Eu pago, jogo, mas eu quero assim, assim, assim. Não aceita? Ok, então vamos para São Januário. Ok, perfeito, problema nenhum. Mas aí é uma questão muito de opinião, de discussão. O fato concreto é, torcida única do Rio de Janeiro, não. Não. E quem levanta essa bola está sujeito a ser criticado por essa manifestação infeliz, pelo menos na minha opinião, na opinião de muita gente. Torcida única, não. Jogar em São Januário é o desejo do Vasco, lute até o final. Polícia Militar, é sua obrigação atender o desejo do Vasco. Essa é a minha opinião. Tô com o Mauro nessa, só vou passar a bola pro Danilo. Cara, por que eu também concordo com o Mauro com relação a essa insatisfação, tá? Com relação à manifestação do Pedrinho aí falando que quer torcida única. Que talvez então, se puder, coloque torcida única, enfim. Pô, com todo respeito, irmão, isso é uma tentativa. Óbvio que jogar em São Januário é um direito, tá? Jogar dentro de casa é um direito, ok, show, sem problema. Isso de fato é um direito, tá? Tem a questão aí da segurança, porque, cara, tipo, a gente sabe como é que foi o último Flamengo e Vasco lá, que eu achei que seria uma virada de página, sabe? Tipo, uma nova era em que o Flamengo poderia começar a jogar em São Januário contra o Vasco lá, sendo visitante. Mas a gente viu como é que foi a experiência lá, tipo, e quem garante que se o Flamengo ganhar novamente, o retrospecto, né, os últimos retrospectos mostram tipo assim, o Flamengo bem favorecido na questão do retrospecto de resultados. E quem garante que com mais uma vitória do Flamengo, uma possível vitória do Flamengo, não vão quebrar tudo de novo. Eu acho que aí não odeia perder pro Flamengo, pô. Tá ligado? Odeia. Então é isso, mano. Tipo assim, quem garante que não vai ter outros problemas? Não vão ter outros problemas. Beleza, pô. Se tiver uma condição, um plano ali do BEP, ok. Tá? Se tiver um plano válido em que vá dar vazão, que vá de fato ali evitar qualquer tipo de tragédia ou quebra-quebra, sei lá, ok. É ok. Agora, pô, e no mesmo. Com o mesmo guarda-chuva, sabe? Com a mesma ideia do que teve no último jogo, por exemplo, que teve lá. Não concordo, irmão. Não tem segurança. Isso daí é um risco tanto para os jogadores, para os torcedores dos dois lados, tá? Que vai com família, que vai com tudo. E para os jogadores dentro de campo também, cara. Tanto os jogadores do Vasco quanto os jogadores do Flamengo. Segurança de todo mundo, literalmente. Porque depois tem que sair. E aí? Como é que faz? Como é que faz? Então, assim, eu particularmente eu sou suspeito pra falar, obviamente, mas e pô, Pedrinho sinalizar que quer torcida única, que dá a ideia é tentar ser favorecido de todas as formas, né? Quero jogar no meu estádio só com a minha torcida. Que isso? É ditadura, irmã? Cuba? Aí, né? E o Flamengo, inclusive, soltou uma nota, tá? Eu falei isso ontem, numa notícia de ontem, mas complementando aqui o React. O Flamengo soltou notícia ontem. Soltou uma nota, né, com relação às declarações do Pedrinho sobre a torcida única. E o Flamengo diz o seguinte: o Flamengo estará pronto para disputar a partida contra o Vasco, obviamente,
mas não aceita de jeito nenhum que a maior torcida do país e do mundo seja deixada de fora da festa. O Flamengo entende que o BEP, que é o Batalhão Especial de Estádio, órgão responsável pela segurança dos Jogos do Rio de Janeiro, deve garantir a segurança de todos os torcedores. A presença da nação rubro-negra é indispensável para que o espetáculo esteja completo. E é isso, concordo, irmão. Não pode aceitar, não. Eu particularmente acho que esse jogo vai para o Maracanã. Tá? Tenho quase certeza que o jogo vai para o Maracanã. Devido aos últimos ocorridos, eu não acho que agora o BEP vai estar apresentando aí uma ideia ali, um plano ali que vai ser, né, válido. E a CBF, inclusive, soltou um laudo aí que não tem segurança para receber um Vasco e Flamengo. Mas, vamos ver, né? Vamos ver. Ainda acho também que o Vasco sofre muita perseguição, tá? Aquela vez que ficou um maior tempão ali parado, sem poder receber jogos, acho que foi uma perseguição absurda. Porém, Flamengo e Vasco tem outra magnitude, irmão. Flamengo e Vasco tem uma outra magnitude, é diferente, tá? Eu acho que é o clássico mais, apesar do retrospecto, extremamente favorável pra gente, nação. Ainda é um jogo que a gente joga com sangue no olho ali, né? Nação, se gostou do vídeo, curte. Mais uma vez pedindo pra vocês, dá aquela força. Curte aí, compartilha, segue o canal, ativa o sininho. Tamo junto demais aí, nação. Se tiver ideias para reacts aí, pode mandar, tá? Pode mandar. Estamos abertos aí a qualquer tipo de sugestão e tamo junto.